Ora, boas pessoal, o meu nome é Joel Lopes, mais conhecido no mundo gamer por Joel Boavista 2001, e este é o segundo episódio para falar sobre sliders. O que é que eles fazem, portanto, dentro do IEFC, que para muitos é considerado um jogo lixo, para outros é considerado um amor, é o chamado amor-ódio. Mas o que é certo é que apesar disso tudo, no fundo todos gostamos do jogo. Então, depois do primeiro episódio a falar sobre sliders, neste segundo episódio vamos falar sobre os passes, contusões ou lesões em português, goleiros ou guarda-redes, e depois no terceiro episódio e último será talvez o episódio que pode chamar mais a atenção, que vai ser o posicionamento da equipa e como a equipa se pode comportar no campo. Ora bem, sem mais demoras, então vamos começar então nos passos. O erro de passes, portanto vem o erro de passes e vem o erro de cabeça, também nos passos. Não é mais, como eu disse no primeiro episódio, que é portanto o erro que um jogador faz ao fazer um passe rasteiro. Atenção, não tem nada a ver com o passe em profundidade ou com o passe por cima. Esses aí mantém-se no padrão. Estamos a falar no passe rasteiro, o chamado passe curto, o passe mais confiável que se costuma dizer. Portanto, é esse erro de passe, ok? Portanto, vamos só carregar aqui na setinha, vamos carregar aqui, ora bem, vamos pôr aqui um jogador aqui e vamos pôr outro, ora, os dois defesas centrais. Olha, até pode ser isto mesmo assim, pronto. Então, ora bem, então o que é o erro de passe? O erro de passe rasteiro não é, por exemplo, está aqui um médio, não é fazer este passe, ora, espera aí só um bocadinho, não é fazer este passe por cima, neste caso, né? Em princípio seria um passe por cima, ou se tiver o avançado aqui à frente, não será o passe em profundidade, neste caso para as costas da defesa, ok? Será aí o chamado passe curto, quando um jogador está mais perto, até mesmo para fazer triangulações, portanto será o chamado deste passe mais curto, ok, malta? Pronto, o erro, quanto mais alto tiver o slider, mais erro o jogador faz, mesmo que esteja no semi-assistido. Não aconselho a jogarem no assistido, porque depois a CPU vai espelhar como nós jogamos. Portanto, nós jogamos no assistido, a máquina também vai jogar no assistido e não vai errar. Pronto, é uma máquina, se já no semi-assistido já erra pouco, então no assistido vai errar mesmo, não vai errar. Pronto. Então o que é que isto significa? Se carregarmos se metemos o slider lá para cima, o que é que pode acontecer? O passo, em vez de vir nesta direção, é capaz de vir assim um bocadito mais afastado, o jogador vai ter que vir mais aqui buscar a bola. Pronto. Se tivermos num slider mesmo muito baixo, até pode estar um jogador aqui mais à frente, o jogador é quase como um assistido. Um slider de erro de passe baixo é como se fosse o assistido. Pronto, isso não há dúvida nenhuma, por isso quase que até dá para jogar no manual, ok? Se for um erro de passe muito lá para cima, vai errar os passos, aliás, pode acertar, mas vai errar muito mais passos curtos do que se tiver um slider mais baixo. Velocidade dos passos. Esta velocidade dos passos, atenção, também é referente ao passo curto, não ao passo em profundidade, passo por cima, não, também tem a referir com passos curtos. Se nós colocarmos o passo no 100 e tiver aqui um jogador perto, este jogador ao passar a bola,
este jogador aqui quase que não vai conseguir captar a bola, porque o passe vai sair muito forte. Pronto, portanto, nem convém meter um slider muito lá para baixo, porque mesmo o jogador estando aqui perto, o passe vai sair muito curto, vem um avançado e pode apanhar a bola e correr em direção à baliza. Portanto, a velocidade de passos é sempre no passe curto. Ok, malta? Depois temos o erro de passos de cabeça. Epá, não é mais do que o erro de passos, só que em vez de ser com o pé é com a cabeça. Portanto, também não dá para falar muito mais. Depois, em relação a contusões, existe a frequência de lesões e a gravidade de lesões. A frequência de lesões é a quantidade de vezes que nós queremos que os jogadores se lesionem. Eu aconselho vivamente a, se nós jogarmos um campeonato mais abaixo, tipo uma segunda divisão, uma terceira divisão, a aumentar essa frequência de lesões, porque por norma são jogadores que não têm tanta preparação física e com a quantidade de jogos acabam por se lesionar mais frequentemente. A gravidade não é mais do que, como diz o próprio nome, é a gravidade. Portanto, se nós metemos o slider lá para cima e uma frequência de lesões lá para cima, o que é que vai acontecer? Ao fim de um jogo ou dois, aquele jogador vai se lesionar e quando nós vamos ver nas notícias, lesionou-se 5 meses, 6 meses, 7 meses. Não é muito realista essa situação. Portanto, eu normalmente jogo com a frequência de lesões, seja em que divisão for, ou aliás, minto, se for numa liga mais baixa, eu por norma coloco a frequência de lesões no 85, se for numa segunda divisão coloco no 80, se for numa primeira divisão coloco no 75. Em relação à gravidade de lesões, aí sim, aí por norma a gravidade de lesões eu costumo sempre pôr igual, seja em que divisão for. Costumo pôr uma gravidade de lesões um bocadinho abaixo do padrão para dificultar o meu jogo. A seguir é a habilidade dos guarda-redes ou dos goleiros. O que é que vai acontecer? Nós ao metermos o guarda-redes, neste caso, lá para cima no slider, está aqui o guarda-redes, né? Se nós vamos meter o slider muito lá para cima, tipo no 85, quase que viram super-heróis e quase que não há rebotes. Atenção, há muita gente que se queixa dos rebotes, dos guarda-redes, mas se colocarem um slider num 85, vão agarrar mais a bola, vão defender mais a bola para canto, não vai haver tantos rebotes. Atenção a isso. Se colocarem num slider padrão ou um pouco mais acima, tipo 55, 60, claro que vão defender, mas aí não vão segurar tantas vezes a bola, aí vai sobrar para mais rebotes. Portanto, eu aconselho sempre um slider do guarda-redes lá mais para cima, para evitar isso mesmo, para evitar tantos rebotes que muita gente se queixa. Portanto, este é o segundo episódio. Depois, no terceiro episódio, vai ser o episódio, penso eu, que vai chamar mais a atenção, que é o comportamento da equipa, e será também a assistência nas divididas. Eu muitas vezes lá no meu grupo digo que é o erro, mas não é o erro, é a assistência. Aliás, até posso já falar disso na defesa. A assistência nas divididas é um recurso novo, um slider novo que apareceu no UFC 26. Essa assistência, como o próprio nome diz, é assistência. Portanto, se é assistência, convém pôr o slider mais para baixo. Porquê? Porque nós ao metemos o slider para cima, quer dizer mais. Se metemos o slider mais para baixo, quer dizer menos. Nós, ao colocar na assistência de divididas lá para cima, tipo 80, 85, o que é que vai acontecer? Os botes que os jogadores derem vão acertar sempre, vai haver poucas faltas. Portanto, na assistência das divididas, convém pôr um slider tipo
20 será um número ideal para a CPU principalmente, e nós falharmos mais nas divididas, e ao falhar mais nas divididas, ao dar o bote, vai haver mais faltas. Pronto, é isto que eu queria falar neste vídeo. Obrigado por assistirem ao vídeo. Subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, para chegarmos a mais gente, e é tudo. Uma boa noite e até ao próximo.